Olá, sejam todos, todas muito bem-vindos, bem-vindas à Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem para educadores. E esse evento que está acontecendo aqui no Instagram, que está movimentando toda a internet, é a 17ª edição da Semana Rede Pedagógica, que tem como tema Cidadania na Escola. A Semana Rede Pedagógica é uma formação online e gratuita para educadores. Você pode participar, aprender e receber certificado sem pagar nenhum centavo, gente. É realmente gratuita, sem pegadinha e sem enganação. Nós já estamos, olha só, na 17ª edição. Todas as semanas Rede Pedagógica que aconteceram até agora foram gratuitas e a Rede Pedagógica tem esse compromisso com você, tem esse compromisso com essa comunidade. Oferecer formação continuada de qualidade para educadores a preço zero. Você não paga nada para participar, porque para nós é uma honra fazer parte do seu desenvolvimento profissional e pessoal. Hoje, gente, nós temos um mini curso muito importante. Vamos conversar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Vamos correlacionar aqui o que a base orienta com cidadania e também com formação política dos nossos estudantes. Olha, eu vou explicar para vocês como será a programação de hoje. Nós teremos a participação de duas professoras, duas educadoras, duas referências em BNCC. Nessa primeira live interativa, já eu estarei ao vivo com Andréia Araújo e nós vamos falar sobre a BNCC no que diz respeito à educação infantil. E logo mais, vocês estarão com Edivaldo Fernandes e Daniela Lobato, que vão conversar sobre a BNCC no que diz respeito ao ensino fundamental. É claro que você, educador, independente do segmento em que atua, deve participar desses dois conteúdos. Afinal de contas, a gente hoje está numa turma, amanhã pode estar em outra, né? E mesmo que a gente não tenha a pretensão de trabalhar em outro segmento ou com outra faixa etária, a gente precisa ter uma visão sistêmica do processo educativo. Se você trabalha com os menores, você precisa compreender o que acontece no fundamental. Afinal, você está preparando os seus alunos, né, para o fundamental. E se você trabalha com os maiores, você também precisa compreender o que acontece na educação infantil, o desenvolvimento infantil, porque é lá na base, né, que são construídos muitos dos alicerces, se não todos eles. Então vem com a gente, aproveita que essa live tá só começando e clica, ó, no aviãozinho de papel que tem aqui no cantinho da tela do seu celular. Manda essa live para todos os seus contatos. Eu vou adicionar aqui a nossa transmissão da Andréia. Apesar de que eu a acompanho também no Instagram, a gente mora pertinho, mas não se encontra. Vocês acreditam nisso? Oi, Andréia, tudo bem? Olá, tudo jóia? Como que Tá você me vendo, está, me ouvindo Andréia? direitinho? Sim, te ouvindo Ai, que bem. bom. E a imagem tá ok também. Que bom. Eu estava aqui dizendo, Andréia, que a gente está tão pertinho e nem para você me chamar para tomar um café. É mesmo? A Pois gente está é. tendo essa oportunidade, gente. Mas aí depois veio a pandemia e parece que até hoje ninguém colocou a vida em dia, né? Eu não sei você, mas a sensação que eu tenho é que eu ainda estou colocando as coisas em dia. E você? Também. Parece que depois da pandemia a gente ficou com a vida mais corrida, né? É verdade. Muitos compromissos, muitas coisas para fazer, mas é isso, né? Mas vamos encontrar essa oportunidade. Vamos sim. E hoje a gente vai poder aqui, né, na verdade, conversar
sobre um assunto que é muito importante, né? Sobre formação política, cidadania. A gente tem falado de democracia também, porque não tem como, né, falar de cidadania sem falar de democracia. E vamos falar aí sobre a Base Nacional Comum Curricular. Mas já antes, gente, para quem é novato aqui na rede, né, eu quero apresentar a professora Andréia, doutora Andréia. E não é doutora porque ela é médica, não. É porque ela tem doutorado mesmo. Ela é doutora em educação. Olha que coisa chique. Um dia eu chego lá, hein? Doutora em educação. Uma pessoa realmente muito aplicada, que tem uma vida acadêmica aí, né, de dedicação, de muito estudo, de pesquisa, porque ela é uma professora pesquisadora. Ela tem também vasta experiência na educação, não só em sala de aula, mas também em atividades de planejamento. Inclusive, gente, ela participou da composição aqui do currículo do Distrito Federal. Como é que foi isso, Andréia? Conta pra gente. Bom, foi uma experiência muito importante, né, para mim, muito gratificante de poder participar junto com a equipe do MEC. A gente primeiro teve um primeiro momento de participação, né, da elaboração da BNCC, né, que teve as suas várias versões até chegar na versão final. E depois desse processo de que a BNCC já estava publicada, então cada secretaria de educação municipal, estadual e no nosso caso do DF distrital foi convidada a fazer o seu currículo ou revisitar o seu currículo, né? No caso do Distrito Federal, a gente fez uma revisitação, porque nós já tínhamos um currículo. Então, a gente teve que revisá-lo a partir da BNCC. E foi uma experiência muito gratificante, né? Assim, porque a gente teve momentos de troca com os outros estados. Então, a gente percebe, assim, a gente tem esse olhar para si e em relação aos outros estados do nosso país, porque eu estou vendo aqui as pessoas se cumprimentando, né, nos dando boa noite e falando de onde são, e aí a gente tem uma troca com pessoas do país inteiro. E lá nessa experiência, né, de trabalho com currículo a partir da BNCC, era essa experiência que a gente tinha. E eu acho que isso é muito importante a gente ter esse olhar para si, né, para a nossa realidade, para o nosso território, como que é a nossa Secretaria de Educação, mas também olhar outras realidades, né? Esse diálogo eu acho muito importante. Então, foi um momento muito importante em relação a esse diálogo, a essa percepção, né, da educação a nível nacional, como que a gente percebia, no meu caso, né, que eu atuei na educação infantil, como olhar a educação a nível nacional e não só a nível do Distrito Federal. Excelente. E a educação infantil, todo mundo já sabe, eu acho que todos aqui nós concordamos, né, que é uma etapa muito importante do desenvolvimento do indivíduo, né, da formação escolar. Eu sou suspeita para falar, eu falo mesmo, para mim é a mais importante, afinal de contas, é a inicial, é a base, é o que monta aí os alicerces, os pilares, a estrutura para que tudo mais venha a acontecer. É claro que a gente precisa que todas as fases, né, sejam conduzidas com muita responsabilidade e propriedade, mas se a gente está fazendo um trabalho no fundamental e médio e o aluno teve uma educação infantil ruim, fica muito difícil consertar as coisas, é mais trabalhoso. Não é impossível, né, recuperar algumas questões, mas é muito mais complicado. E a educação infantil, né, Andréia, aqui no nosso país, infelizmente, tem padecido de qualidade. A gente conseguiu ampliar aí, né, a questão da faixa etária, quando a gente trouxe a obrigatoriedade do ensino, né, para os 4 anos, a partir dos 4 anos, né, do ensino fundamental, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso aí nas creches,
temos convivido com essa problemática, né? Tá faltando o mínimo, que é o acesso à creche, e a criança também tem direito à creche. E em termos de qualidade, a gente ainda continua patinando, né? Como que na tua visão, como educadora, como pesquisadora, como estudante, você caracterizaria esse momento do nosso país, já que agora a gente está até rediscutindo aí Plano Nacional de Educação? Então, a gente teve aí uma avaliação, né, desse Plano Nacional de Educação, quais eram os planos para né, os 10 anos que se passaram, o que foi alcançado, o que não foi alcançado, e agora discutindo um novo Plano Nacional de Educação para a gente ver se a gente consegue de fato avançar. Então, em relação à educação infantil, a gente percebe aí que em relação às crianças de 4 e 5 anos, houve uma ampliação das vagas, até porque ela agora é obrigatória, né? Antes não era, agora é obrigatório. E para as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, é uma coisa mais gradativa, porque não é obrigatória, né? Então, assim, a gente ainda precisa avançar muito. Só que a gente, muitas vezes, a gente fica. Hoje a gente vai falar sobre formação política, né? E às vezes eu fico observando políticos falarem da educação infantil. E eu percebo que às vezes eles não têm uma assessoria para falar sobre essa etapa da educação básica, porque eles falam simplesmente da ampliação de vagas. A gente tem que ofertar novas vagas para a mãezinha poder trabalhar. Eu não estou aqui retirando o direito da família. Eu estou aqui ampliando esse direito da família para o direito da criança. Então, o discurso não é esse, porque a família tem que trabalhar. O discurso é a criança tem direito à educação. É um direito dela. Ela tem direito a uma educação de qualidade. Então, não é só ampliar vaga, é ampliar vaga e essa vaga tem que ser com qualidade. Tem que ser com um profissional formado, tem que ser com uma escola pensada arquitetonicamente para essa fase da vida humana, né? Que são pessoas pequenas, né? Então, eles não podem usar qualquer mobília. Tem escolas que a gente vê fotos que a criança senta numa cadeira e o pezinho dela fica balançando, porque são cadeiras altas, né, que não estão apropriadas para o tamanho dela. Então a gente tem que pensar na mobília, a gente tem que pensar em parque, porque a criança precisa brincar, né, diferentes espaços para ela brincar, acesso a diferentes instrumentos de acesso à leitura, à escrita. Então não é só ampliar vaga, é ampliar vaga e essa vaga tem que ser com qualidade, porque não estamos pensando aqui em depósito de criança, né? A gente está pensando aqui em escola para infância, escola pensada para atender as crianças da primeira infância. Então tem que de fato atender essas crianças. É verdade. E não tem tido nem vaga, tanto é que recentemente a gente teve aí, né, uma alteração na LDB. Agora, e já deveria ser assim há muito tempo, né? Eu até me surpreendi quando eu vi essa alteração, porque eu achei que já era dessa maneira. Agora, gente, a lista de espera por uma vaga na creche, ela tem que ser pública. Não tem dessa de que assim, ai, o seu nome tá na lista, mãezinha. Ai, ainda não abriu vaga. A lista de espera da creche agora tem que ser publicada, tem que ser de amplo acesso. Isso. Ou seja, se você está esperando uma vaga na creche para a criança da sua família, você tem o direito de ir lá e olhar a lista de espera, ver todos os nomes e saber exatamente em que lugar da lista você está. Porque antes essa informação, por não ser obrigatoriamente pública, ela ficava sujeita a interferências pessoais. E como disse a Andrea, o acesso à creche e à pré-escola não é direito do pai e da mãe que precisa trabalhar, não é direito da família, é direito da criança. Esses dias eu vi uma reportagem, Andrea, em que estavam questionando a falta de vaga nas creches
E a escola se justificou da seguinte maneira, que não tinha vaga para todos. Eu até compreendo que a escola tenha dado essa resposta, e não é culpa da escola, isso é uma política de Estado, né? Mas eles disseram que estavam priorizando as mães que trabalham fora. Gente, a vaga é da criança. Se a mãe trabalha fora ou se a mãe está em casa, tanto faz. Sim. Ela tem direito à creche, ela tem direito à educação infantil como um todo, não é, Andréia? Com certeza, exatamente. E isso é necessário, né? É um direito da família de acompanhar essa listagem, né? De ver lá qual, o lugar que ela está, o caminhar, né? Da sua colocação até ser chamada. Isso realmente tem que ser publicizado, tem que ser público, né? De acesso, para não ficar nada obscuro nesse processo, né? E como você bem reforçou, é um direito da criança, né? Então, assim, a gente precisa sim pensar em vagas que possam atender todas essas crianças. Mas a gente não está aqui falando simplesmente de oferta de vagas, mas sim de oferta de vagas com qualidade, né? Com qualidade. Isso mesmo. Eu fiquei chocada uma vez quando eu vi que eles estavam calculando o número de vagas por metro quadrado. Como se as crianças fossem um bloquinho de Lego, uma caixa de papelão que a gente coloca na escola e fica cada um no seu quadradinho. A gente sabe que não é assim, não é só espaço. Tem que ter outros recursos, né? Tem merenda, tem material, tanta coisa. Porque se calcula uma média de 1 metro, 1,5 metro por criança, né? E isso realmente é horrível, porque a gente está falando de criança. E a criança, ela está em pleno processo de desenvolvimento, de descoberta do seu corpo, de descoberta do seu corpo em relação ao outro, de descoberta do seu corpo em relação aos materiais, ao espaço. Então, ela precisa se movimentar, ela precisa brincar, ela precisa mexer em vários materiais, né, de diferentes tipos de materiais. Então, se esse espaço é muito limitado, essa criança não desenvolve plenamente, não desenvolve seu corpo plenamente. Então, quando a gente pensa no espaço para a educação infantil, né, uma sala de referência para a educação infantil, a gente precisa pensar no espaço para rodinha. A gente vai falar aqui mais aprofundadamente, né, sobre a questão da formação política. E a formação política, ela tem a ver com a comunicação. Eu desenvolver essa comunicação, o meu direito de fala e o meu direito de escuta. E pensa no momento que é mais significativo na educação infantil, que é a rodinha, que é o momento que a gente desenvolve isso. Esse momento de falar e de ouvir, de saber falar de forma respeitosa e ouvir também as outras crianças de forma respeitosa. Só que eu preciso de espaço para isso. Espaço para fazer essa roda, né? Para olhar no olho do outro, para escutar o outro. Espaço para brincar com diferentes brinquedos, com caixas de fantasia. E não é fantasia que eu diga assim, essas fantasias especificamente que a gente compra, né? Eu lembro que quando eu estava em sala com as crianças, a gente tinha essas caixas de fantasia que eram objetos que as crianças traziam de casa e que eu também levava. Como, por exemplo, um cinto, que eu já não usava mais, um sapato que eu não usava mais, coisa que as minhas filhas também não usavam mais, vestidos, roupas, e que no imaginário da criança, aquilo virava uma fantasia, né? Então, assim, essa sala não pode ser pensada só para colocar mesa, né, a carteira e a cadeira, e a criança sentadinha ali. Tem que ser pensada com esses diferentes espaços, com esses diferentes materiais, com essas diferentes possibilidades de movimentação da criança nesse espaço. E outra coisa importante também, a gente também não pode pensar só na sala de referência, a gente precisa pensar externamente também, né? Porque tem umas escolas que a gente vai que ou não tem parquinho, ou o parquinho está muito gasto já, precisando de uma reforma, né?
ou o parquinho é insuficiente para a quantidade de crianças que tem. Então a gente precisa também pensar no solário, porque a criança precisa ter esse contato com o sol, com a natureza. Cada vez mais as nossas escolas estão ficando encimentadas, né? Uhum. E a gente precisa pensar jardins, árvores, parque com areia, lugares que a criança pode brincar com terra. Ela vai se sujar? Sim, faz parte do processo educativo dela. Ela vai se sujar sim, e não tem problema. Então a gente tem que pensar vagas para educação infantil, não pensando só na sala de referência, né? Mas pensar também nessa sala de referência que tem um tamanho e materiais adequados para atender essa criança e pensar nessa escola como um todo, diferentes espaços que ela possa estar ali descobrindo coisas, né? Excelente. Estamos aqui com a Andréia Araújo, ela que é doutora em educação. Hoje nós estamos conversando sobre educação infantil, base nacional comum curricular, cidadania, e vamos falar da formação política dos pequenininhos, dos guti-guti, dos nenenzinhos também, né? Dos pitoquinhos. Eu não sei como é que você chama seus alunos, né? É pitoquinho, meus pintinhos amarelinho. Eu vejo professora que chama de passarinho, meus coelhinhos. Então a gente vai cuidar da formação política deles, porque isso acontece na educação infantil também. Vocês vão ver aí na fala da Andréia que é possível fazer e preparar, né, esse jardinzinho infantil para os conhecimentos que virão no futuro. A gente conversou aqui sobre a dificuldade de acesso à educação infantil e também a questão da qualidade, principalmente no que diz respeito à estrutura física, né? A questão dos materiais, dos recursos que a criança precisa na escola. Se você está chegando agora, não se preocupe, porque até aqui o nosso conteúdo foi gravado e até o final será também. Você pode assistir essa live depois, desde o começo, lá no canal do YouTube da Rede Pedagógica. Vai estar lá disponível para vocês. Inclusive a Seica, ou Ceissa, disse aqui, ó, eu chamo de meus patinhos. Teve uma que falou que chama de meus tesouros. Tesouros, isso mesmo, Oh, meus meu Deus. amores. Tem gente que chama de galerinha, meus bens. Meus Adorei. amores. Isso mesmo, muito bom, muito bom. Eles precisam ser chamados De carinhosamente. leões. E professora tem licença poética para chamar do Sim. que quiser, desde que seja com carinho e com respeito. Né? Hein, Érica, começando aqui a nossa conversa, eu Sim. queria até parabenizar a rede pedagógica pela temática. Quando eu fui convidada por vocês para estar participando dessa semana, né? E assim, para mim é uma honra estar participando eu acho que de todas as semanas pedagógicas que vocês realizaram, né? Então a gente tem aí uma história de caminhada. E aí, quando me convidaram e eu fui fazer uma pesquisa sobre a temática, então, assim, sempre que a gente vê algo de formação política na escola, a gente vê associado ao ensino médio, ao Enem, né? E pouca coisa dos anos finais para o ensino fundamental. Mas eu não consegui nada muito específico em relação à educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Sim. E isso me chamou muito a atenção, né? E a gente traz exatamente essa discussão, a gente está aqui pensando formação política com bebês, com crianças bem pequenas e com crianças pequenas, né? Da primeira infância. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, mas isso é possível? Falar sobre formação política na educação infantil? E às vezes a gente pensa assim, porque a gente vê a política como algo externo a nós, algo que é do outro e que não me pertence, algo que eu só vou pensar em época de eleição e às vezes eu nem penso. Eu olho assim, por cima, vou votar nessa Não pessoa. gosto de política, não. Não gosto de política, vou votar nessa pessoa e tá bom, ou então voto em branco, voto nulo, porque eu não quero pensar muito nisso. E aí
essa discussão que a rede pedagógica está trazendo, né, com essa semana pedagógica, discutindo cidadania na escola. Então, quando a gente pensa em cidadania, a gente pensa também em formação política. E isso desde a educação infantil, não é só no ensino médio, não é só para estudar para o Enem, né? Então, é desde a educação infantil. E quando eu penso dessa forma, eu penso que é algo que me pertence, que eu preciso me preocupar, que eu preciso pensar sobre, né? Então, o que seria essa formação política? É exatamente isso, de eu olhar para a minha vida, para a minha família, para a minha comunidade, para o meu território, para a minha escola, e pensar sobre os meus direitos. Quais os direitos que eu tenho? Será que esses direitos estão sendo respeitados? O que eu posso fazer para que esses direitos possam ser respeitados? Então, a gente já começa a pensar sobre isso já na infância. Aí, quando eu fui estudar, né, claro que a gente se reporta à Grécia, né, que lá que nasceu essa discussão de política com Aristóteles, enfim, e ele fala que a política, que nós seres humanos, nós somos animais políticos, né? Ele nos definiu assim, nós somos animais políticos e o primeiro lugar que a gente discute questões políticas é na nossa família. Então você vê lá na Grécia Antiga, né, quando nasceu a política, já tinha essa visão. Então, assim, as nossas crianças, elas nascem no meio de uma família e ali já são estabelecidos direitos e deveres, regras de convivência, né? Já é o primeiro exercício político que está sendo desenvolvido. E quando essa criança entra na escola, isso continua, porque ela vai ter noção dos seus direitos e deveres nesse espaço e vai ter. Quem aqui na educação infantil nunca fez seus combinadinhos com as crianças, né? A gente sempre faz os nossos combinados no início do ano. As Às vezes a gente rotinas, né? faz esse combinado. Rotinas, né? O quadro de rotina. As nossas rotinas, os nossos combinados. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, por que eu posso fazer, por que eu não posso fazer. Então, sempre provocar as crianças também a refletirem sobre isso. Então, quando eu começo a pensar dessa forma, eu vejo que é possível, sim, falar de formação política na educação infantil, já na mais tenra infância. A gente precisa exercer esse ser social, esse animal político que nós somos. Verdade. Até para criar os limites. É claro que aqui a gente está privilegiando, né, gente, essa visão do direito, dos direitos, né? Por quê? Porque a gente sabe que a sociedade já poda a criança, o adulto, todo mundo, né, de muitos direitos. Então, o Estado está sempre limitando muitas coisas, a gente está sendo sempre sancionado, até na educação. A educação ainda é muito tirana, né? Cheia de sanções e punições. Mas a gente discute aqui também esses limites. Por exemplo, a gente deu um exemplo aqui há alguns dias, André, em outra live. Quando a criança aprende que ela não pode morder o colega, que é um contexto muito comum, né? Aí na creche, na pré-escola, quando ela entende que ela não pode morder o outro, ela já está compreendendo o direito e o dever dela, né? E que o direito do outro também é importante. Que ela não pode morder o outro porque ela também não quer ser mordida, né? Então que a gente precisa respeitar o outro, garantir a integridade física nossa e do outro. Então ela já vai tendo essa noção. Ela vai aprendendo a conviver, que é um dos pilares da educação, né, Andréia? Quando Com aquele certeza. documento da Unesco estabeleceu 4 pilares, há tanto tempo atrás, ele foi muito feliz, né, com esse texto, né? Porque ele trouxe aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender e aprender a conviver. Conversando com a Priscila, aqui da Fundação Roberto Marinho, a gente já estava criando o 5º pilar. Não sei se você assistiu. A gente colocou aprender a reaprender, porque às vezes a gente aprende errado. É verdade. Aí eu trago o Vygotsky, né? Que eu sempre faço referência a ele, que ele fala que o processo de educação
ele acontece em relação às crianças, porque tudo é novo para ela. Ela está aprendendo, ela está sendo inserida nesse mundo, então ela está aprendendo, ela está se reconhecendo como ser social, cultural, histórico, e reconhecendo o outro, né? Reconhecendo o coletivo, reconhecendo a sociedade, a natureza e tudo mais. Então, tudo é novo para ela. E cada dia é uma nova descoberta, um novo aprendizado. Ela está aprendendo. Agora, o adulto, ele já aprendeu. Só que, às vezes, ele precisa passar por um processo de reeducação. Porque ele já aprendeu, ele já foi Tá. educado. Só que, às vezes, ele aprendeu de forma errada. Ou então, assim, de um tempo que às vezes não trazia essas discussões, né? Essa semana mesmo a gente discutia sobre isso no trabalho, né? Que a gente viu alguns vídeos antigos e a gente ficou assim pensando, gente, como é que era possível na década de 80, né? Esses grupos musicais, esses programas de auditório ser dessa forma, porque naquela época não tinha essa discussão, essa visão que tem hoje, né? Hoje a gente tem uma outra visão de certas questões que são problemáticas, de certas falas e posturas que a gente não pode fazer mais, né? Porque afeta o outro de forma negativa. Então, se eu antes aprendi de uma forma equivocada, eu não vou pegar aqui a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Eu preciso estar aberta a um processo de reeducação, de reaprender, de olhar para esse mundo de uma nova forma e me permitir mudar, né? E isso eu falo principalmente em relação a nós professores, porque às vezes eu percebo isso muito em formação quando eu participo, né? Que às vezes a gente vai dar alguma formação e tem professor que a gente percebe, a gente sente assim, mas eu já vi isso, eu já sei fazer isso, eu já faço isso há 25 anos, há 30 anos. Mas será que faz mesmo? Será que, né? Ou será que você está tão acostumada a fazer aquilo de uma determinada forma e não está aberta a mudanças? E eu acho que a gente precisa estar aberto à mudança, principalmente como professores, né? Porque as nossas crianças, elas estão aí, ó. As nossas crianças de hoje são completamente diferentes das crianças de décadas passadas. Eu fico vendo os meus netos, agora mesmo nas férias agora de mediano, a gente foi fazer uma viagem mais cultural, né? A gente foi para São Paulo, aí a gente foi visitar museus e aí a gente parava em frente à tela e ficava explicando uma estátua em frente de determinados lugares, enfim. E eu ficava olhando assim os meus netos questionando determinadas coisas, perguntando. E os meus netos, eles têm 4 e 3 anos de idade. E eu ficava assim refletindo, tentando resgatar da minha memória o meu eu criança. E eu ficava assim pensando, gente, eu não lembro de mim com 4, 3 anos questionando, fazendo essas perguntas assim, não com sentido. Porque criança pergunta, né? A gente sempre foi de perguntar. Mas sabe aquela pergunta que quer te provocar, te instigar, te desafiar? Não é uma pergunta, é uma pergunta que te desafia. E as Pergunta de quem crianças hoje sabe a em dia, resposta. eles estão assim, sabe? E, então, assim, a criança de hoje, ela não é como a criança que eu fui. Ela é outra criança. Então, eu preciso estar aberta à mudança, a me reeducar. Excelente. Olha só que comentário legal da Jaci, Andréia. Ela diz que quando as crianças participam da elaboração dos combinados e das regras, elas mesmas cobram quando as outras crianças não estão seguindo os combinados, né? Então elas começam a cobrar que o outro siga o combinado, que é também exercício de cidadania, né? E a Simone, que está aqui com a gente, ela lembrou também um pilar
que a Priscila Pereira, da Fundação Roberto Marinho, trouxe aqui pra gente, a respeito da convivência, né? Ela diz que é conviver com o outro, com o planeta e com a gente. Aí eu lembrei da BNCC, eu adoro essa expressão da BNCC. Eu conheci essa expressão na BNCC, eu não sei se ela já estava em outro documento antes, que é o eu, o outro e o nós. E o nós. Diz tanta coisa, né? Tão profundo isso, né? E tem tudo a ver com formação política, porque quando a gente pensa em formação política, eu não penso, que foi o que você falou do caso da mordida. Então, eu não penso só nos meus direitos, né? Eu penso em mim, eu penso no outro e preciso pensar no coletivo também, em nós, né? E esse nós, como você falou, pode ser o nós seres humanos ou o nós planeta, né? Eu me constituo nesse planeta, nessa natureza, né? E como que eu me relaciono com essa natureza, com o meio ambiente? Então, eu preciso estar pensando sobre tudo isso. E isso tem a ver com a nossa formação política. Excelente. E já que estamos conversando aqui sobre BNCC, Andréia, fala pra gente, né? Como que isso aparece nesse documento normativo? O que que a gente pode extrair ali de orientação que está diretamente relacionada com o desenvolvimento dessa competência, né? Das habilidades que os nossos estudantes precisam para exercer a cidadania plena, para serem responsáveis e para contribuírem para a construção de uma sociedade mais igualitária, justa, solidária, que são objetivos, inclusive, da educação nacional, gente, está lá na Constituição. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia destacar aqui da BNCC é esse diálogo que a BNCC tem com as diretrizes curriculares nacionais, né? Então, a BNCC, ela não é um documento único, no sentido assim, de ser diferentão. Não, ele já vem de um processo de discussão que as diretrizes já traziam, né? Então, as diretrizes, quando ela é escrita, ela traz uma visão de criança, e eu acho que a gente partir dessa concepção de criança é fundamental, porque a gente ainda percebe hoje muito no senso comum, né? Que muitas vezes a criança ela é vista como um ser incapaz, que precisa ser preparada para o futuro, né? Que não está pronta, essas coisas. E as diretrizes, ela vem nos apresentar uma criança capaz, uma criança que está plenamente se desenvolvendo, né? Então, eu queria até ler aqui, que é um sujeito histórico e de direitos, que é o que a gente está discutindo aqui, que nas interações e relações e práticas cotidianas que vivencia, ela constrói sua própria identidade, né? Sua identidade pessoal e a sua identidade coletiva, né? Ela brinca, ela imagina, ela fantasia, ela deseja, ela aprende, ela observa, experimenta, narra, questiona. Então, o processo de questionar também faz parte de um processo político, porque esse nosso exercício, essa síndrome de Poliana também, né, que tá tudo bom, que tudo eu olho o lado bom, às vezes é problemático, porque às vezes eu preciso exatamente ver o lado ruim e pensar assim, o que que eu posso fazer para mudar? O que que eu posso fazer para melhorar? Então eu preciso questionar, eu preciso olhar para a realidade criticamente, né, e questionar, levantar questões. Então, a diretriz, ela traz isso, as diretrizes curriculares, né? Que essa criança, ela questiona, ela constrói sentidos sobre a natureza e sobre a sociedade, produzindo cultura. E aí a BNCC, quando ela é escrita, ela traz essa concepção. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que destacar, né, dessa questão da organização da BNCC em relação a essa questão de cidadania, de formação política, porque ela não fala sobre isso na educação infantil explicitamente. Como um dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Desenvolver a formação política das crianças. Não.
ela não está explícita lá, mas ela está presente de outras formas quando ela traz essa concepção de criança, quando ela traz a sua organização, e nessa organização ela traz como um dos princípios, os princípios políticos, que na escola a gente precisa estar atenta, né, aos princípios éticos, estéticos e políticos, e aí no político, de compreender os meus direitos e deveres, de compreender que eu sou um cidadão, de compreender que essa minha cidadania é vivenciada na relação minha com o outro, com o coletivo. Então, a BNCC traz isso. E aí, a partir dos direitos também, dos princípios, ela traz os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Você falou aí do conviver. Conviver é um dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E esse processo de conviver, né, que você até falou que uma pessoa da fundação trouxe, né, que é o conviver comigo, com o outro, com o coletivo, com a natureza. E nesse exercício de convivência, né, voltando aqui a Aristóteles, né, a Grécia Antiga, a política eles viam como um exercício de convivência. Então, como que eu vou desenvolver a política no sentido de pensar no bem comum da sociedade, do nosso grupo social, da nossa cidade? Como que eu vou organizar essa cidade? Então, a BNCC, ela traz esse princípio de convivência. Então, de conviver, né? De conviver, de brincar. Deixa eu até ver aqui, que às vezes eu esqueço todos, né? Conviver, brincar, participar, tem tudo a ver com política, né? De eu desenvolver a minha fala de diversas formas. Às vezes é o nosso corpo, eu tô caladinho, e a gente está numa roda conversando com as crianças, e tem uma criança que não fala nada, mas no corpo dela você percebe que ela está incomodada com alguma coisa, sim, que ela quer falar, ou que ela achou engraçada determinada coisa que alguém falou, ou que ela se entristeceu com alguma coisa, então ela não está falando nada, mas aquele corpo fala, então ela está participando de uma determinada forma, né? Então, de explorar, de se expressar, de conhecer-se, né? Esses são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a gente vê aí a questão do direito, que já está ligado com a questão da cidadania. A gente vê aí cada um desses direitos, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, que tem tudo a ver com a formação política, da nossa participação enquanto ser social, enquanto animal político, né? E aí, avançando, né, depois desses 6 direitos de aprendizagem, a gente tem aí os campos de experiência, e que um dos campos de experiência é o que você fez referência, o eu e o outro e o nós. Então, assim, como não falar de política quando eu reflito sobre eu, sobre o outro e sobre nós? Né? Sobre quando eu penso sobre o meu corpo, os gestos que eu posso desenvolver, o meu movimento, quando eu tenho contato com diferentes traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E quando eu desenvolvo o exercício da escuta, da fala, do pensamento, da imaginação. Então, a BNCC, ela não traz explicitamente a questão da formação política na educação infantil, mas a sua organização e a concepção que ela traz de criança demonstra que é essencial a gente trabalhar a formação política com as crianças desde bebezinhos, né? Desde os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Muito bom. A gente está aprendendo aqui com a Andreia, né? A primeiramente reconhecer, gente, a criança, né? Como ser humano, como existente. Às vezes a criança, ela está no ambiente, mas ela é invisível. Ela é vista como uma coisinha bonitinha. Quando é vista como uma coisinha bonitinha, é menos pior. Às vezes é vista como uma coisa insignificante, desimportante. É muito comum. A gente tem que tomar cuidado para não cometer esses erros, né? A gente, às vezes, conversar sobre uma criança e sobre as dificuldades dela na presença da criança.
como se ela não ouvisse e não entendesse. E mesmo sendo muito pequena, ela entende sim, ela sabe que a gente está Uhum. falando dela. Até mesmo o bebê, gente, que a gente acha assim, ah, não entende, quando for maiorzinho não vai lembrar. A gente precisa se relacionar com ele vendo, né? E humanizando ele como ele de fato é. Conversando, olha, vamos trocar a fraldinha, tem que trocar a fraldinha que é para não ficar sujo, senão vai fazer dodói. Porque às vezes a criança passa o dia inteiro, seja no berçário, creche ou educação infantil, sendo orientada a fazer um monte de coisas, mas ninguém tá falando com ela, só tá falando para ela, né? E as crianças ficam ali olhando para cima. Imagina essa perspectiva É, de quem tá olhando para cima, é um pouco assustadora, né? sim. Outro dia, eu tenho um cachorrinho aqui em casa, Andréia. Eu achei engraçado que outro dia eu me sentei no chão. Não sou muito de fazer isso, não, sabe? Me sentei no chão e ele ficou me olhando assim, muito assustado, sabe? Como que essa pessoa só fica lá em cima, agora ela tá aqui no chão e eu não o carrego no colo, porque ele é muito pesado. E ele ficou me olhando muito assustado. E quando eu comecei a olhar para cima, é que eu tive a visão que ele tem da nossa casa e é muito diferente. É. E aí, eu não tenho mais criança pequena, eu fiquei imaginando na sala de aula, as criancinhas lá embaixo olhando para esse mundo que acontece aqui em cima, né? Um mundo que parece tão grande e pode ser assustador. E também isso me fez relembrar uma situação muito triste que eu presenciei recentemente de uma avó muito carinhosa, tá, gente? Fazendo essa ressalva aqui. Muito carinhosa, muito preocupada com o neto. Inclusive, hoje é dia das avós, dos Sim. avós, né? Parabéns a todos. Que privilégio, se você tem avô ou avó vivo ainda, né? Privilégio seu, É. aproveita mesmo, vá visitá-los e criar memórias juntos, né? Para você e para eles. Essa vovó estava falando assim, para mim, na presença da criança que tinha uns 6, 7 anos. Ah, mas ele não aprende, não. É porque ele tem muita dificuldade. Não, não. Ele ainda não sabe ler. Mas é porque ele não aprende mesmo. Ele tem muita dificuldade. Eu já tentei. A professora dele disse que ele está atrasado. Ela disse tudo isso na presença da criança. Eu fiquei profundamente sem graça com a criança, Aham. olhando para ela, porque ela deve estar ouvindo isso pela milésima vez, né? Porque eu nem Aham. faço parte da convivência dessa família. Se eu que sou uma estranha, estou ouvindo esse relato, imagina quantas vezes ela já ouviu. Isso é determinante na vida da pessoa, não é? Com certeza, né? O que você ouve falar de você, né? Aí, como que o outro te enxerga, como te percebe. E ainda uma pessoa que você ama, né? A sua avó, que você tem laços afetivos, né? E aí, como você, e que bom que você reforçou que essa avó é uma pessoa presente, Sim, carinhosa, porque é uma muitas criança vezes a bem pessoa, cuidada, tá? sim, a pessoa Demais. não tem nem consciência de Não como que isso tem. pode afetar, né, na Isso, formação dessa claro. criança como ser humano, né, como Eu não ser tenho dúvida social, de que como ela ser, quer o melhor para aquela criança, mas a sim, falta de instrução faz com que ela cometa esse equívoco, sim, né? aí ela não tem noção dos impactos que pode ter uma fala dessa, né? Isso. E a gente também precisa aprender, porque nós não estamos imunes a cometer esses equívocos, não é, Andréia? Não, nós professores também, às vezes, a gente fala muita coisa que a gente fica assim. Eu vi Fala um demais. comentário A aqui, gente, o professor fala pelos cotovelos? Fala. fala pelos cotovelos e às vezes fala coisas equivocadas, porque a gente está exatamente nesse processo de aprender, né? De estar aberto a mudanças, de enxergar essa realidade atual que a gente vive, né? A sociedade, as nossas crianças. E ter esse cuidado com a fala, né? Como que a gente vai se posicionar em relação a ela. Então, quando a gente vai, convida a família, a escola para tratar da criança, a gente tem que ter todo um cuidado com a nossa fala, tanto com a criança presente ou com a criança ausente, porque também a gente precisa ter esse cuidado com a família, né? Então, a gente precisa estar, assim, aprendendo, né? Estar o tempo todo buscando
a melhor palavra, a melhor forma de agir, de se relacionar. Muito bem. Eu quero ler aqui um pensamento, né? Que eu gosto muito desse pensamento. As Aham. crianças aprendem melhor quando gostam de seus professores e quando sabem que seus professores gostam delas. Então, se sentir amado, querido, valorizado, visto, né, compreendido é muito importante. A gente pode até adaptar essa frase, né? As crianças aprendem melhor quando gostam de seus professores e quando sabem que seus professores acreditam nelas. Uma palavra de quem acredita na gente tem muito poder, não tem, Andréia? Muito, muito, muito poder. E eu trago novamente aqui o Vygotsky, né? Que ele fala que não tem como você dissociar o intelecto do afeto. Então, é uma unidade, afeto e intelecto. Então, quando a gente está falando desse processo de aprendizado, então as coisas, ou pessoas, ou ambiente, né, o território, a forma como me afeta, vai afetar na forma como aquele aprendizado chega até mim, né? E a relação que eu vou ter com esse aprendizado. Então, assim, isso é essencial, né? A gente precisa estar sempre preocupado também com isso, como que nós estamos afetando os nossos, as crianças com as quais a gente convive diariamente, cotidianamente, né? Eu acredito que uma sugestão que a gente pode deixar aqui para os professores, né, que às vezes se sentem só nessa empreitada, porque a família não tem o discernimento, a orientação, às vezes é bem intencionada, mas age, né, de forma que não contribui com esse processo de desenvolvimento infantil. Uma sugestão, gente, quando for promover uma reunião de pais na escola, faça dessa reunião um momento de formação das famílias. Todo mundo tem que aprender mesmo. Aí você fala Sim, assim: ah, mas eu não tô aqui para ensinar gente velha, gente adulta a criar os filhos. Ora, a escola ela tem um compromisso, né, com toda a comunidade escolar. Se você quer ajudar o seu aluno, se você tem esse tempo que você já vai fazer uma reunião, não faça dessa reunião apenas um momento de recados, avisos e protocolos. Leva uma reflexão, se você não sabe como dizer isso para os pais, convida uma pessoa da comunidade, uma pessoa mais experiente para conversar com as famílias, um psicólogo, não é, Andréia? Não é importante, assim, uma pessoa que tem mais experiência, até porque às vezes santo de casa não faz milagre, os pais podem ser que deem mais importância, né, para a é. instrução de alguém que vem de fora, não é? Eu acho super importante. Quando eu estava em escola e eu ia realizar a reunião dos pais, eu sempre trazia esse processo, né, de troca de conhecimento com eles, né? Eu trazia algum documento norteador, alguma parte do currículo, para estar dialogando com eles, para realmente a gente ser parceiro nesse processo de educação das crianças, né? Não para vê-los como inimigos, mas para ver como amigos e falar assim: ó, gente, a gente está caminhando junto. E de acordo com a nossa legislação, com os documentos normativos, é assim que a gente precisa atuar na educação infantil. E aí, estamos junto? E aí a gente ia, né, fazendo esse caminho, essa conquista. A gente não precisa fechar as portas e janelas da escola para a família, pelo contrário, a gente tem que abrir e criar formas, né, de estar convidando eles para o nosso lado, aliás, para o lado das crianças, Isso né? Que mesmo. isso tudo vai reverberar na educação delas. Muito bom, ó, convida um pediatra, um psicólogo. Gente, leva a Andréia para falar com eles. Eu vou dizer, tá muito fácil. É só você pegar o link dessa live que vai ficar gravada lá no YouTube e mandar no grupo de pais dos seus alunos. Eu Também. acho muito bom. Se a família for interessada, a gente não tem como obrigar a família a participar, né, e aprender. Mas se a família for interessada, se você mandar uma mensagem legal lá, falar assim, gente, olha, hoje eu participei de uma formação para educadores, a gente conversou sobre educação infantil, eu gostei muito. E como essa pessoa também está orientando as famílias, quando ela falou para gente, eu queria compartilhar com vocês essa live. Eu tenho certeza que os pais e mães que amam os seus filhos
vão gostar de assistir. E aí, de repente, você pode mudar a visão que aquela família tem da criança, tá? Todos os conteúdos aqui da rede pedagógica você pode compartilhar de forma irrestrita com a comunidade escolar. Tem gente que usa até nas formações de professores, no momento da coordenação pedagógica, das reuniões de pais. Fica a dica para vocês, eu tenho certeza que os pais dos seus alunos vão adorar conhecer a Andreia. Maravilha! Vamos fazer uma foto, Andreia, para a gente encerrar? Claro, por favor! Pessoal, a gente vai fazer aqui um sorriso para vocês. Vocês fazem um print aí da tela do celular e colocam esse print nos stories do Instagram de vocês ou do teu WhatsApp, do Facebook, aquela ferramenta que você gosta de utilizar. Se você colocar aqui no Instagram, isso vai marcar. Podem marcar a gente também, né? A rede pedagógica e me marcar. Isso, aí aproveita e me segue também. Isso. Deixa eu compartilhar aqui. Andreia, com I, andreiaaraújo.4. Aí só me seguir lá e me marca. Sigam a professora, gente, tá? Para acompanhar aí. Ela posta coisas do trabalho, sobre desenvolvimento infantil. Tem um trabalho maravilhoso também de música com crianças pequenas, bebês. Tem netinhos lindos. Exatamente. Para você acompanhar as peripécias aí dos netos da Andreia. Siga lá, ó. Andreia com I, tá? Andreia Araújo.4. É versão ponto 4 aqui já. Andreia Araújo.4. Então faz um print nosso, coloca no seu story, marque Rede Pedagógica e marque também Andreia Araújo.4. Eu vou curtir todos os stories em que vocês marcarem a rede. Vou compartilhar alguns também e eu tenho certeza que a Andreia vai fazer da mesma maneira. A mesma coisa, com certeza. E parabéns pelo seu dia, vovó. Né? Obrigada! Uma avó linda, jovem e alegre como essa. Privilégio dos seus netos. Vamos lá para a foto? Bora. Sorria! Gente, eu quero stories enfeitados. Então, vocês colocam figurinhas, coloca música, pode escrever alguma mensagem também. Conto aí com a criatividade de vocês, tá? Essa live interativa, infelizmente, está chegando ao final, mas tem muito mais. A Andreia gravou 2 videoaulas e uma delas a gente vai liberar agora no intervalo, tá bom? A gente retorna aqui ao vivo no Instagram às 20h30 com Edivaldo Fernandes e Daniela Lobato. Eles vão continuar conversando sobre BNCC, mas agora na perspectiva do ensino fundamental. Andreia, muito obrigada. Foi incrível essa live. Como sempre, eu gostei demais, me surpreendi e eu tenho certeza que você surpreendeu a todos. Eu também agradeço demais a oportunidade, a parceria, da gente estar aqui junto mais uma vez. E amei o nosso diálogo. Gratidão a todo mundo que participou aqui conosco. Vamos juntos aí pela formação cidadã dos nossos pititicos. Isso. Tchau, Andreia. Tchauzinho, um abraço, pessoal. Até breve. Até. Vão lá, pessoal, seguir a Andreia no Instagram, assistir a Andreia agora no YouTube. A videoaula já está liberada no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Formação Política e BNCC aí para o segmento da educação infantil. Lembrando que essa é só a primeira videoaula, porque oportunamente a gente vai liberar aqui na semana Rede Pedagógica também a segunda videoaula que a Andreia gravou para vocês, tá? Agora a gente encerra essa transmissão. Você deixa aqui no Instagram também seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo com seus contatos do Instagram. E aí depois que você assistir no YouTube, deixar seu like, seu comentário lá no YouTube, você copia o link do YouTube para mandar no grupo dos professores da sua escola ou dos pais dos seus alunos, se você tiver esse tipo de canal de comunicação com eles. Se você não tiver, você pode mandar depois pela agenda ou por e-mail, né? A depender aí do sistema que a sua escola adota,
tá bom? Chama seus amigos e seus contatos para participar da rede pedagógica. Nós somos o maior movimento de formação continuada de educadores e as famílias também podem participar desse movimento. Famílias educadoras, todo mundo aí trabalhando em favor do direito das crianças e dos adolescentes. A gente retorna às 20h30 ao vivo aqui no Instagram com Edivaldo Fernandes e Daniela Lobato. Eu tenho certeza que vai ser incrível e eu vou estar acompanhando junto com vocês, participando aí nos comentários. Até mais! Tchau!